Daniel, nesse livro, é ele que escreve esse livro, ele nos conta nesse livro aqui 6 histórias e 4 visões. E talvez as principais aplicações que a gente pode trazer de todo esse livro é a lembrança de que Deus permanece soberano, mesmo quando aos nossos olhos ele parece derrotado. Essa é a grande lição desse livro. Essa é a grande lição da história de Daniel, nessas 6 histórias e nessas 4 visões. Daniel está nos ensinando como que a gente pode viver em tempos de governos inimigos. Como que a gente pode viver e se manter fiel quando os ímpios prosperam e quando ao nosso redor só há destruição. Esse é um livro preciso para os tempos em que a gente vive. Tempos de pandemia, tempos de governos ímpios, tempos de perseguição. É hora da gente voltar para o livro de Daniel e aprender, a partir do livro de Daniel, que Deus permanece soberano, mesmo quando as evidências ao nosso redor parecem dizer exatamente o contrário. Veja, por exemplo, o que está registrado aí nos primeiros 2 versos desse livro. Daniel 1, versos 1 e 2. O texto diz assim: No ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus, e estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Você leu direito? A Babilônia invadiu Israel, o povo de Deus, o inimigo invadiu o povo de Deus, roubou os utensílios da casa de Deus. Mas vocês viram quem que fez isso? No verso 2, o Senhor lhe entregou nas mãos. Foi Nabucodonosor que invadiu, foi a Babilônia que invadiu, mas Daniel, logo na primeira sentença desse livro, ele deixa claro que tudo isso só aconteceu debaixo da soberania de Deus. Foi o próprio Senhor que entregou nas mãos do inimigo tanto o povo para ser exilado, quanto os utensílios da casa do próprio Deus. Esses utensílios que serão vilipendiados lá na Babilônia, colocados com mais um arsenal para tantos outros deuses, esses elementos que eram sagrados ao povo de Deus, são misturados com elementos de tantos deuses falsos. E veja que é o próprio Deus fazendo isso. É o próprio Deus que faz com que tudo isso seja entregue na mão dos inimigos. Veja, a mensagem de Daniel é que não importa o que aconteça no mundo, Deus permanece soberano. Qualquer evangélico, qualquer religioso, ele diz amém para quando você diz Deus é soberano. Ninguém vai dizer, eu não creio nisso, que Deus não seja soberano. Mas, irmãos, talvez a gente creia na soberania de Deus somente como mais um elemento da nossa teologia, mas não como algo claro e óbvio no nosso dia a dia. Lembre-se que Daniel está escrevendo esse livro, mas ele está escrevendo de alguém que já viveu. Enquanto Daniel passava pelas circunstâncias que ele relata, era como ele está vivendo essa história ao vivo. Ele está vivendo como a sua própria vida essa história. Veja, talvez a gente abra agora o livro de Daniel e é muito fácil a gente afirmar que Deus foi soberano sobre todas as coisas que aconteceram sobre Daniel. O desafio é crer, enquanto Daniel, enquanto vive, enquanto é levado como exilado na Babilônia, que Deus permanece soberano. A gente olhando para trás nessa história e vendo já, depois de tantos séculos essa mesma história, a gente fala, não, realmente Deus é soberano. Deus foi soberano sobre Daniel. Mas Daniel creu que Deus era soberano enquanto vivia, enquanto passava pelo exílio, enquanto era levado preso por uma terra estranha. Muitas vezes a gente até acredita que Deus seja soberano, mas a gente não crê que Deus seja soberano sobre a nossa vida. A gente até afirma que Deus é soberano sobre Daniel, mas às vezes é difícil acreditar que Deus é soberano quando a gente perde o emprego. É difícil acreditar que Deus é soberano quando a gente recebe um diagnóstico de um câncer. Ou quando a sua mãe morre, o seu pai se adoece. Ou quando o seu filho, o seu bisneto é internado. É fácil crer que Deus é soberano na história dos outros. É fácil crer que Deus é soberano na história bíblica. Mas será que de fato a gente crê que Deus é soberano sobre a nossa história? Sobre a sua história? Será que você crê com convicção de que absolutamente nada acontece em sua própria história
que não seja debaixo da soberania de Deus e do controle perfeito de Deus. Irmãos, essa é a lição mais importante que Daniel quer ensinar pra gente. Que não importa qual circunstância rodeia a tua vida, Deus permanece soberano.